Aqui, tem uma notícia que acaba de chegar que o chefe do Hezbollah anunciou uma investigação interna após essas explosões de dispositivos de comunicação, que é essa sofisticação que a gente está falando aí, dos ataques usando pagers e walkie-talkies. Esse chefe do Hezbollah anunciou hoje o lançamento de uma investigação interna após as explosões em diferentes partes do Líbano e de centenas de dispositivos de comunicação. As explosões, segundo ele, já deixaram 37 mortos e mais de 3 mil feridos. E como a gente mesmo falou aqui, o movimento vem culpando Israel por esse ataque. A gente ouviu aqui o André, que, claro, ele não representa Israel, mas ele é ligado ao movimento israelense, claro, e ele diz aqui que isso não é falado, mas é o que realmente todo mundo diz, que seria, claro, isso praticado por Israel. Bom, a gente recebe agora, neste momento, uma pesquisadora especialista em política internacional e ela tem foco em Israel, no Líbano. Ela é especializada em Líbano e ela já está conosco aqui, que é a Karime Chato, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, professora Karime, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao UOL. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Como é que a senhora classifica esses ataques, né? Muita gente está dizendo, nossa, é uma nova versão de guerra eletrônica, né? É um ataque extremamente sofisticado, é um ataque pontual para realmente matar líderes e o homens de Hezbollah e Israel está conseguindo fazer isso. Como é que a senhora classifica esse ataque e acredita mesmo que seja feito por Israel? Fabiola, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente começar com alguns dados e alguns fatos, né? É um momento em que tudo está muito latente, a gente tem muitas especulações em torno disso, mas embora tenham sido vitimados muitos membros do Hezbollah, muitos civis também foram vitimados, e uma das grandes questões agora é a quantidade de mutilações e pessoas cegas. Então, são pessoas que, mesmo as que não vieram a óbito, né, as que não faleceram, muitas delas estão cegas e vão precisar também de mutilações. E muitas dessas pessoas são civis, né? Então a gente tem médicos, a gente tem farmacêuticos, a gente tem pessoas que trabalham em supermercados e outras vendinhas, que não podem ser negligenciadas e que não podem ser consideradas como um efeito colateral. Porque nesse discurso de efeito colateral de um ataque, a gente precisa lembrar que Gaza já conta com mais de 40 mil mortos, mais de 41 mil mortos, desculpa. Sendo desses 41 mil mortos, são 16 mil crianças. Essas 16 mil crianças também são efeitos colaterais, né? É, então, para além de algum desses dados, né, é importante a gente refletir por que essas vítimas civis não estão sendo ditas, né? Principalmente pelo jornalismo ocidental, né? E isso traz toda uma discussão maior, né, mais ampla, vamos pensar assim, que ao implantar um explosivo dentro de pagers e walkie-talkies, né, os pagers na terça-feira e os walkie-talkies ontem, não se tinha como ter a certeza sobre a posse de quem que esses instrumentos estariam no momento da explosão. Isso faz com que se tenha uma sabotagem indiscriminada de quem seria a vítima, de quem seria o alvo. Um dos objetivos em se criar uma explosão sistemática e generalizada, e a explosão de celulares não é nova para o Mossad, só que a novidade está na proporção, né? Normalmente são bases individuais que explodiam e assassinatos específicos, né? E pessoais, e dessa vez a gente teve, né, uma explosão sistemática, né, e coordenada desses pagers e desses walkie-talkies, e isso teria sido a novidade, mas esse objetivo de se causar um terror e visar indiscriminadamente, seja civis, seja combatentes, porque não se tinha como saber com quem que esses instrumentos estaria, tem um nome muito claro, que é terrorismo de Estado. O objetivo foi promover o terror, principalmente de toda a população que está no Beirute, em Bekaa e no sul do Líbano. É, Karine, Agora a gente. Oi, desculpa.
Oi, desculpa, imagina, Sakamoto aqui, bom, boa tarde, obrigado pela presença. Você tocou num ponto, até eu tinha escrito sobre isso ontem, né? Porque o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele condenou a utilização de objetos civis, né, nesse ataque exatamente por conta disso, porque as famílias sabem que uma criança não pode brincar com um rifle, uma pistola ou uma granada. Agora, quantos tipo, nossos primos, filhos, etc., brincam com celular, brincam com pager, brincam com esses equipamentos, walkie-talkie fica andando pela casa, tudo isso mais, né? E aí acaba atingindo como atingiu crianças matou crianças de 9 anos, matou outras crianças, esse ataque de Israel sobre o Líbano, né? Eu queria te fazer essa pergunta especialmente, né? Como é que está sendo a repercussão no Líbano com relação à morte dos civis não combatentes? Eu não estou justificando a morte dos combatentes, eu estou só falando que como é que foi, como você teve, como você bem falou, pessoas que estavam com pagers, estavam no mercado, temos vídeos de mercado, o Walt estava mostrando, na rua, atinge civis que não tinham nada a ver com a história, ou atinge criança que não tinha nada a ver com a história. E como é que está a repercussão do Líbano, no Líbano, neste momento, com relação a esses ataques, principalmente os que atingiram civis? Sakamoto, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto desde terça-feira, inclusive com contatos direto. As pessoas demoraram um tempo para entender o que estava acontecendo. A gente precisa pensar que também a gente está falando de um novo paradigma de guerra, né? Uma nova tática, que eu, enfim, nem sei se nesse momento a gente pode chamar de guerra, na situação em que foi feita, até porque o que é mais um agravante, né? Israel não declarou guerra abertamente ainda com o Líbano. Então, a gente teve alguns minutos atrás o discurso do secretário-geral do Hezbollah, afirmando que o Hezbollah entende, as ações dos últimos 2 dias como uma declaração de guerra. Então, talvez agora a gente tenha esse outro movimento, né? Mas e quando aconteceu, não havia, né? É, então, a repercussão dentro do Líbano, né? Inicialmente foi um pânico generalizado, porque as pessoas realmente não estavam entendendo o que estava acontecendo, tanto na terça como na quarta. No entanto, hoje, como já estava previsto o discurso, né, do Hassan Nasrallah, é, muito principalmente em Beirute, e durante o discurso, jatos israelenses estavam sobrevoando Beirute e fazendo a quebra da barreira de som, também nessa tentativa de amedrontar, né, apoiadores do Hezbollah ou a população de modo geral. É, Muitos, inclusive, não apoiadores do Hezbollah, dando entrevistas e que estavam acompanhando o discurso, e falando que o Hezbollah é o único que tem feito alguma coisa. Então, todos estavam nessa ansiedade para acompanhar o discurso. No entanto, foi falado pelo entrevistado antes de mim, né, sobre essa movimentação, né, nessa migração do norte de Israel, e é preciso falar que o norte do sul, o sul libanês também foi evacuado. No entanto, a soberania libanesa não é violada, a partir do 7 de outubro. Ela é violada diariamente, principalmente pela Força Aérea Israelense. Então, os libaneses, eles não se assustam mais tão fácil, podemos dizer assim. Então, estão acompanhando, né, obviamente, com um nível de tensão, mas com um medo menor do que eu imaginei que estaria. Nesse momento. Então, essa ideia de se criar uma zona tampão no sul, a gente precisa avaliar também o quanto isso estrategicamente é, é válido, porque se você afastar 7 quilômetros, né, que é o que a resolução 1701 da ONU determina, mísseis do Hezbollah passam 7 quilômetros. Então, é um discurso que é, efetivamente, talvez não tenha nem alguma outra prática. As motivações são outras, e o Hezbollah já deixou bem claro que enquanto não tiver um cessar-fogo em Gaza, por mais que Israel tenha tentado fazer essa diferenciação dos dois conflitos, o conflito que a gente tem hoje na fronteira entre Líbano e Israel, ele está intimamente vinculado com a situação de Gaza. Dona É, Karine, tem sim? uma coisa uma curiosidade que eu queria sanar com você, ou tentar sanar. Eu já tive no Líbano e percebi que o Líbano não se confunde com o Hezbollah. Embora o Hezbollah tenha as suas conexões políticas e tal, o Hezbollah não representa o Estado libanês. Então, assim como há questionamentos à ação
do Netanyahu, que também não se confunde ou não deveria se confundir com o Estado israelense, há muito questionamento às atitudes do Netanyahu hoje em Israel. E quero crer que também no Líbano deve ter gente insatisfeita com o comportamento do Hezbollah. O que eu queria saber é, essa proatividade do Hezbollah em relação ao confronto com Israel hoje é incômoda para o libanês médio ou não? O Hezbollah é absorvido e isso é visto com naturalidade no Líbano. Excelente pergunta, Josias, porque o Hezbollah ele tem uma oposição interna, que é principalmente uma oposição política, e o Hezbollah, para além desse braço armado que a gente tem visto com mais frequência desde o 7 de outubro, ele é um partido político. Isso. Então, ele está no parlamento, ele está no governo libanês com ministérios, né? Então, assumindo frente de ministérios. E uma fala, eu acho que pode sintetizar muito bem essa questão que você trouxe, é que o primeiro-ministro do Líbano, depois do ataque de Israel que teve em Beirute, ele falou: a resistência libanesa, que é o nome desse braço armado do Hezbollah, está cumprindo seu papel. Então, eu acho que a gente pode refletir sobre isso, que o próprio governo libanês reconhece e legitima que o Hezbollah tem um papel, principalmente no que diz respeito à segurança fronteiriça, porque o exército libanês, muitas pessoas perguntam, né? Mas e o exército? Por que não é o exército que faz controle de fronteira? Porque o exército libanês é extremamente fragilizado e limitado, e eles reconhecem isso. Eles sabem disso, o próprio governo sabe disso. Então, existe sim, existe de fato uma oposição política ao Hezbollah, que são seus opositores, como em qualquer sistema democrático, né, como em qualquer sistema de governo existe a oposição. No entanto, o Hezbollah tem uma legitimidade da população, de parcela expressiva da população, principalmente das comunidades xiitas, mas não só. E tem também, como eu trouxe como exemplo, a fala do primeiro-ministro libanês, uma legitimidade vinda do governo, né? Então, hoje, as pessoas acompanhando, né, essa mobilização para acompanhar o discurso também, eu acho que ilustra muito bem esse movimento. Eu só gostaria de fazer uma última observação sobre os ataques, sobre a explosão, melhor dizendo, né, que aconteceu na terça e na quarta, para trazer a reflexão para a gente, né, principalmente para quem está nos assistindo, que é a gente refletir quem deliberadamente escolhe quem deve viver e quem deve morrer. Eu acho que toda essa questão que a gente tem permeado, e principalmente nesses últimos dias no Líbano, mas desde o dia 7 de outubro em Gaza, é como algumas pessoas etnicamente e geograficamente localizadas são vistas como legítimas de matar. Esse ataque deliberado, sem você saber, como o Sakamoto trouxe, né, quem vai ser a vítima, ilustra muito bem isso. 16 mil crianças mortas em Gaza ilustra muito bem isso. E a gente não tem visto nenhuma mobilização mais dura internacional, e Israel continua fazendo isso porque ele sabe que não vai ser punido internacionalmente, né? Então, existe uma ética da morte, que é escolher quem vai morrer e como essas pessoas vão ser É interessante a mortas. senhora falar isso, professora Karim, porque a gente estava ouvindo agora há pouco o André, né? E ele estava trazendo a visão do que alguns analistas lá em Israel disseram, que é justamente que esse tipo de ataque ele é mais certeiro do que jogar uma bomba e aí você mata todo mundo ali. E esse ataque que é o aparelho que o cara do Hezbollah tá usando e que tá na mão dele. Eu não sei, eu entendi que ele falou isso, né, aqui na entrevista. Alguns acreditam que esse tipo de ataque, ele tem o ponto certo. Não é assim que a senhora analise que outros analistas analisam, é isso? Não, porque senão a gente não teria uma criança de 10 anos que foi morta. A gente não teria tantos médicos que estão cegos hoje. Se a gente pensar no Brasil, os pagers eram muito usados por médicos, né? E no Líbano isso também é uma frequência. Então, existiu mortes de combatentes do Hezbollah? Existiu, mas a gente teve vítimas civis também, tivemos crianças, tivemos pessoas amputadas, né? E isso é um número que só tende a aumentar.
Existe muito essa ideia também, Fabiola, em relação aos drones. Os Estados Unidos consideram os drones uma arma humanitária, exatamente porque ela consegue visar um alvo com mais de forma mais específica e direta. Mas a ideia do humanitário é porque você preserva a vida do seu soldado, mas você não está preservando a vida de quem vai ser morto, né? Então existe isso que a gente chama nos estudos de segurança, né, da ética da morte, que é essa escolha deliberada de quem merece viver e quem pode morrer, né? E como essa pessoa vai ser morta, esse que é o principal ponto. Karine, Então, ó, desculpa. não, eu ia Uhum. te agradecer pela sua presença aqui, muito importante, porque a Karime é especialista em Líbano e está acompanhando até o noticiário de lá, esse drama, e até a gente fica muito assustado de ver essa escalada da guerra nesse nível, né, de sofisticação de um ataque como esse, de um aparelho explodir na mão da pessoa, e é isso que a gente está acompanhando que está acontecendo lá no Líbano. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação.